Olá, boa noite a todos. Está me ouvindo, doutora Amanda, doutor Enio? Boa noite. Boa noite. Boa noite, doutora Michele. Tudo bom? Boa noite. Doutora Bárbara? Bem. Boa noite. Estou abrindo aqui, fazendo a permissão de mais alguns que estão entrando. Já estamos com 55 participantes no dia de hoje. Eu acho que agora foi. Então, vamos dar início. Então, novamente, boa noite a todos os colegas. Primeiramente, gostaria de agradecer a participação de todos em mais um dia desse evento, especialmente os alunos da doutora Bárbara Cidral, do curso de Direito da Faculdade Anhanguera, que estão presentes hoje, em substituição a uma aula da doutora, né? Lembrando a todos que o evento será gravado e disponibilizado no canal do YouTube OAB Palhoça. Passo agora a me apresentar, para quem não me conhece, meu nome é Michele Coutinho de Azevedo Carvalho, sou advogada, especialista em Direito de Família e atualmente na presidência da Comissão de Direito de Família, Criança e Adolescente da OAB de Palhoça e Santo Amaro da Imperatriz. É com muita honra e satisfação que nós, a comissão, organizamos essa semana, proporcionando uma discussão de um tema tão importante, que são as nossas crianças e os nossos adolescentes, num ano em que completamos 30 anos de ECA, Estatuto da Criança e do Adolescente. Então, portanto, para dar início ao segundo dia da Semana do Direito da Criança e do Adolescente, farei algumas recomendações iniciais e depois passarei à leitura do currículo do palestrante do dia. Recomendo, para quem puder, deixar o vídeo ligado para proporcionar um maior conforto e interação com o palestrante. As perguntas poderão ser feitas através do chat, que será lido pelo mediador após o encerramento da palestra. Hoje, a nossa mediadora será a doutora Bárbara Cidral, palestrante de ontem, né? Que também é membro da comissão e que hoje fará essa mediação. Então, recomendo ainda que a participação de todos até o final, pois faremos o sorteio de vários brindes, além da apenas para aquelas pessoas que estiverem presentes virtualmente e no momento do sorteio. E também aquelas que se inscreveram, né, para participação, levando em consideração a lista fornecida pela secretaria da nossa subseção. Então, vou fazer agora a leitura do currículo do nosso palestrante, Dr. Enio Gentil Vieira Júnior. Dr. Enio é advogado da infância, na área da infância e juventude, né? Ele é mestre em Direito pela Universidade Federal de Santa Catarina, UFSC, especialista em Direito da Criança e do Adolescente pela Fundação do Ministério Público, advogado da infância e juventude e professor da Escola Superior da Magistratura do Estado de Santa Catarina, da Escola Superior da Advocacia do Estado de Santa Catarina, o ESA, e do Damásio Educacional. É presidente da Comissão de Direito da Criança e do Adolescente da OAB e membro da Comissão de Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente do Conselho Federal da OAB. É membro do Instituto Brasileiro de Direito da Criança e do Adolescente e é pesquisador do Núcleo de Estudos Jurídicos e Sociais da Criança e do Adolescente. O tema da palestra de hoje é Advogando pelos Direitos da Criança e do Adolescente, breves reflexões sobre a necessária transformação do sistema de justiça da infância e juventude. Então, agora eu passo a palavra para o doutor Enio. Doutor Enio, fica à vontade, caso queira interagir também com os participantes, fica à vontade. Boa noite. Boa noite a todas e a todos. Quero fazer um agradecimento à subseção de Palhoça por oportunizar essa conversa
sobre direito da criança e do adolescente. Aliás, essa semana de conversa sobre direito da criança e do adolescente. Um agradecimento que eu faço nas pessoas da doutora Michele, que eu conheci há pouco tempo, mas já nutro enorme simpatia pela nossa primeira excelente conversa. E, claro, a minha amiga Bárbara, já de algum tempo de militância em direito da criança e do adolescente, e um tempo que passa muito rápido. Não é revelador de idade, nós começamos muito cedo. E quando fui convidado para conversar nesse espaço, me foi conferida uma certa liberdade na escolha do tema, e eu pensei, claro, dentro do direito da criança e do adolescente, e eu pensei num tema que evocasse os próximos desafios para quem trabalha com o direito da criança e do adolescente, e, claro, com foco naquilo que eu trabalho, que é o sistema de justiça. Apesar de ser pesquisador e professor em direito da criança e do adolescente, a base da minha carreira, o maior tempo consumido de trabalho meu é na advocacia, na vara da infância e juventude. Então, aqui também não... Opa, não quero... Parece que abriu o som de alguém. Não quero problemas de Zoom. Não quero aqui também, na nossa conversa, aparecer o Joãozinho do Passo Certo. É um momento de celebração. E quando eu digo celebração, não é necessária comemoração, mas celebração de memória aos 30 anos do Estatuto da Criança e do Adolescente, em um momento de reflexão. Como qualquer aniversário, é um momento de reflexão. Nós temos uma lei com 30 anos, e significa dizer que nós já temos uma experiência com essa lei, e uma experiência suficiente para refletir. Escolhi esse tema porque, como disse a vocês, acredito que o passo necessário para que a gente consiga converter esse segmento da população denominado criança e adolescente a partir da Constituição de 88, antes denominado menor, está na revisão, na transformação, vou tentar evitar usar a palavra reforma, na transformação do sistema de justiça. É uma transformação que exige uma releitura de todos os papéis, exige uma releitura de toda a estrutura, exige uma reflexão a respeito de tudo que se produz. Digo e repito, não quero aqui parecer o Joãozinho do Passo Certo, dizer, não, tudo que foi feito até agora e jogar fora, junto com a água, o bebê também da bacia, né? Então, é claro que o Estatuto ele representou grandes evoluções. Eu tive uma conversa hoje com a professora Josiane Veronese, que foi minha professora na graduação e professora orientadora no mestrado, na Universidade Federal, em que eu trazia essa minha reflexão de que o Estatuto ele se introjetou de forma tão eficiente na nossa sociedade, que hoje, para conseguir entender a importância do Estatuto, só se nós fizéssemos um exercício acadêmico de tentar pensar que sociedade nós teríamos para crianças e adolescentes sem o Estatuto. Tamanha importância e tamanha revisão de posição desse segmento antes menor e depois crianças e adolescentes na sociedade. E a partir dessa ponderação é que eu vou tentar discutir e rediscutir um pouquinho o sistema de justiça com vocês, apontando algumas ideias que eu tenho sobre o que seria um efetivo acesso à justiça para crianças e adolescentes, que não é simplesmente aparecer no processo, considerando a condição desses sujeitos como sujeitos de direitos. Tá? Eu acho que eu preciso, eu não sei se eu já estou como... Já estou. Estou abrindo aqui para vocês agora. Eu acho que está no Keynote aqui. Não. Deixa eu reabrir aqui de novo. Acho que está aqui. Isso. Bom, deixa eu só melhorar aqui.
Bom, aparece tela inteira agora para vocês. Eu vou utilizar um pouco esse data show para a gente poder marcar um tempo de 1 hora que eu vou ter falando, e para aqueles que ainda não são iniciados no direito da criança e do adolescente poderem se situar melhor. Tá? Então, eu gosto muito do artigo 15 do Estatuto da Criança e do Adolescente, que, de forma expressa, indica que crianças e adolescentes são efetivos sujeitos de direitos civis, humanos e sociais. Mas o que me importa nesse dispositivo é a expressão sujeito de direitos. Nós temos que pensar que nós tínhamos um paradigma, um modelo de direito, que era o direito menorista, que vigorou até julho de 1990, ao menos na legislação infraconstitucional nacional, que tratava esse segmento da população como menores, que eram considerados meros objetos de intervenção do mundo adulto, não eram sujeitos de direito. Então, quando o Estatuto entra em vigor, ele promove a verdadeira revolução em relação ao trato com esse segmento da população e disse, não, esses ditos menores agora são sujeitos de direito. E para marcar essa distinção, esse novo momento, o Estatuto os denominou juridicamente e promoveu esses conceitos a conceitos jurídicos, crianças e adolescentes. Então, a gente não fala mais na esfera do direito da criança e do adolescente menor. A gente fala em criança ou adolescente. Criança sujeito até 12 anos de idade incompletos, adolescente sujeito entre 12 e 18 anos de idade. Mas o que importa aqui é lembrar, são efetivos sujeitos de direitos. Eu desafio qualquer um aqui que esteja assistindo essa fala a pegar o Código de Menores de 1979, a Lei 6697 de 79, e procurar ali algum direito declarado ou algum ponto que indique que o menor, naquela época, era sujeito de direitos, porque não era. Né? Então, a partir do momento que eles são concebidos como sujeitos de direitos, titulares de direitos idênticos aos nossos, dos adultos, e ainda alguns direitos especiais, como o direito à convivência familiar e comunitária, por exemplo, o desafio de família, Estado e sociedade se amplifica muito, inclusive em relação a um novo direito previsto para crianças e adolescentes, que é a ideia de acesso à justiça. Aí eu vou lá no artigo 141 do Estatuto, só para ilustrar também. A lei diz claramente, num capítulo chamado do acesso à justiça, que é garantido o acesso a toda criança ou adolescente à Defensoria Pública, ao Ministério Público e ao Poder Judiciário, por qualquer de seus órgãos. Duas considerações sobre esse dispositivo. Ele é muito importante, porque ele prevê o acesso à justiça, e só se prevê acesso à justiça em relação a quem é sujeito de direito. Esse é um ponto importante. Segundo ponto, ele é incompleto, né? Não consta aí a advocacia, né? Como uma função essencial à justiça nesse dispositivo. A advocacia foi ainda, de certa forma, ignorada pelo legislador estatutário, né? Ainda que apareça lá no artigo 206, vejam que há um certo desprestígio. No direito menorista, advogado não existia. O promotor era curador de menores, perdia uma série de atribuições, e o juiz era uma figura mastodôntica. O direito da criança e do adolescente colocou cada um no seu papel. O juiz como juiz, promotor como promotor, e, em alguns pontos, a representação por advogado, né, o advogado como advogado. Mas vejam que aqui falta esse justo ponto que eu sempre indico desde que comecei a avaliar essa questão do acesso à justiça como ponto fundamental de virada de chave, de virada de paradigma em relação ao acesso à justiça. Porque é a figura do advogado que vai tratar dos interesses manifestos da criança no processo, né? Mais do que a Defensoria Pública. Nada contra a Defensoria Pública, que tem função essencial também no sistema de justiça afeta a criança e o adolescente. Mas é inegável que a participação do processo, ao menos a garantia de participação no processo por intermédio de advogado, é o ponto básico que garante a criança manifestar suas opiniões sem precisar passar por alguma corporação. Porque aí ela fala em nome do advogado. E quando fala em nome próprio, por intermédio do advogado. Mas, bom, de alguma forma a gente pode falar, então, não temos previsão expressa de acesso à justiça. Mas, por outro lado,
quem trabalha com direito da criança e do adolescente, mesmo com direito de família ou outros ramos do direito, percebe que os julgados não parecem tão compatíveis com essa ideia de que eles são sujeitos de direitos e que eles têm efetivo acesso à justiça. Quem trabalha com direito de família sabe que, via de regra, salvo boas exceções, crianças e adolescentes não têm voz nos procedimentos que dizem respeito às suas guardas, às suas adoções e outros procedimentos que tramitam na justiça da infância ou na justiça familista. Né? Então, calma lá. Que sujeito de direitos é esse que não participa dos seus processos judiciais? Tem direito de acesso à justiça, previsto em lei, mas na prática isso ainda parece não acontecer. Claro, nós temos um paradigma histórico que foi superado pela legislação, formalmente apenas, portanto, há 30 anos. Nós temos uma prática judiciária, quando eu digo prática judiciária, eu incluo todos os atores do sistema, que é de não inclusão dessa pessoa no processo. Porque, antecipando um pouco do que eu penso, e é assim que, por exemplo, a legislação da África do Sul, que é muito recente, prevê, criança é parte no processo. Adolescente é parte no processo. Né? Adolescente e criança não são objetos de intervenção no processo, senão não são sujeitos de direito. Né? Mas nós ainda temos uma produção judicial que os concebe como objetos. Né? Há julgados que nós encontramos por aí, eu utilizei muito na minha dissertação de mestrado, lá do TJ de Minas Gerais, em que a autoridade judiciária dizia claramente que era melhor que o menino não participasse mesmo do processo, que isso era mais vantajoso para ele. Né? Em que mundo? Né? Um menino grande, de 8, 9 anos, né? E eu gosto de tocar nesse ponto. Os sistemas de competência previsto no Código de Processo Civil é completamente defasado a essa proposta do Estatuto, mesmo o de 2015, né? Que prevê institutos antigos de representação e assistência, principalmente a representação de um menino de 15 anos, porque ainda não completou 16 anos, ele é um infante, significa dizer sem fala, sem voz no processo. Isso pelo Código de Processo Civil, que significa dizer que nós não atendemos ao chamado da Convenção, no artigo 12 da Convenção, que era de adaptar os nossos procedimentos e dizer, não, calma lá, eles têm que ter voz e participação no processo e o procedimento precisa ser adaptado nesse sentido. Né? Porque nós não reconhecemos... Bom, se formalmente nós não reconhecemos capacidade plena para esses sujeitos, o Estatuto reconhece de alguma forma que eles têm uma competência. Competências e competências singulares, especiais. Enio, o que você está querendo dizer com isso? Quero dizer o seguinte, uma criança de 8, 9 anos é capaz de tocar um instrumento, é capaz de falar português e outras línguas, é capaz de produzir arte, é capaz de produzir textos, mas não é capaz de participar de seus processos judiciais. Bom, o artigo 6º do Estatuto diz que eles não são incapazes, e abandona essa expressão e diz que são sujeitos em condição peculiar de desenvolvimento. Então, eles deveriam participar de seus processos. Agora, é claro, nós precisamos pensar numa adaptação dos processos judiciais, uma adaptação da prática forense, uma adaptação da prática advocatícia para atender efetivamente os direitos dessas crianças. Porque o processo, como ele é apresentado no CPC, de fato, não corresponde a essa ideia de que eles são sujeitos de direitos e deveriam ser protagonistas de seus processos. Mas, afinal, de onde nós viemos? Né? De onde veio esse modelo de prestação jurisdicional? Desculpem os que já me ouviram, mas eu sou repetitivo, eu gosto muito de falar desse caso, né? Do caso da Mary Ellen Wilson, que é uma menina americana, tem 2 livros em inglês, eu comprei recentemente, inclusive, só li a metade de um até agora, preciso dar uma seguida nessa leitura, mas tem 2 livros disponíveis na Amazon que dá para comprar no Kindle, naquele que é ilimitado, são gratuitos, que contam a história do processo judicial. Se você for procurar no Google e colocar Mary Ellen Wilson e The New York Times, vai aparecer toda a cobertura jornalística que esse caso teve em 1874, quando se percebeu que nos Estados Unidos não havia nenhuma lei de proteção à criança e nem instituições especializadas na defesa de seus direitos. E foi a Sociedade Protetora dos Animais que interveio em favor da Mary Ellen Wilson
que era uma menina que foi objeto de uma adoção irregular e que sofria maus tratos diários. E como não havia ninguém para fazer a defesa dela, a Sociedade Protetora dos Animais interveio, e outro fator peculiar é que a sentença disse: ora, se no estado de Nova York há leis que protegem animais contra maus tratos, e havia, então ao menos essa proteção deve ser estendida às crianças. E aí se inaugurou o movimento dos reformadores, né, com previsão dos tribunais de menores à época, com a criação então da justiça especializada, ainda que minorista, até nós chegarmos agora. Então, a gente tem que pensar que é uma caminhada histórica que, em 1874, né, há menos de 200 anos, bem menos de 200 anos, não havia nem leis para proteção judicial de crianças. E que a gente teve uma caminhada que passou por um direito minorista, que dava ao juiz amplos poderes, enfim, um sistema que era totalmente desorganizado, e nós inauguramos há 30 anos só, né, uma geração, um sistema novo, que trouxe muitos avanços. Eu não posso virar aqui para o sistema de justiça, para a advocacia e dizer vocês não fizeram nada. É claro que nós nos movimentamos positivamente, principalmente no que se refere aos direitos coletivos. Mas nós precisamos evoluir mais, porque os nossos processos ainda não garantem essa efetiva condição de sujeitos de direitos. E aí eu vou passar por uma série de pequenas ideias que eu tenho a respeito do que deveria ser o procedimento. Mas só sobre o caso da Mary Ellen, esses relatos do The New York Times, por exemplo, ela no processo judicial, e ela foi ouvida no processo, diferente do que acontece muitas vezes, ela disse que a mãe dela, por adoção, tinha o hábito de dar chicotadas e bater-lhe quase todos os dias. Ela já me cortou com uma tesoura, não tenho lembrança de ter sido beijada, nunca me acariciou, me mimou. Claro que esse caso, felizmente, a primeira intervenção foi bem sucedida, né? E a primeira intervenção disse que a senhora Connolly, que era quem adotava, foi condenada a 2 anos de prisão. A Mary Ellen foi encaminhada para uma nova família por adoção, viveu até os 92 anos bem cuidada, né? Teve filhos, um deles por adoção também, e, enfim, ela é o relato da boa intervenção judicial que aconteceu em 1874. Bom, Enio, mas considerando o modo como se propõe hoje, como se apresenta a prestação jurisdicional relativa aos direitos da criança e adolescente hoje, que pensamentos, que ponderações, que ideias você tem para que essa prestação jurisdicional seja melhor? Bom, a propósito, se quiserem depois a apresentação, eu posso disponibilizar para a OAB ou mesmo pessoalmente. Se tiverem dúvidas também para além do que está sendo conversado aqui, em todas as transparências aqui, não sei mais como é que se chama isso, consta o meu perfil no Facebook e no Instagram, tá bom? Bom, eu separei aqui 6 ideias, né? Eu tenho muitas outras possibilidades, mas para caber aqui no nosso tempo. Bom, primeiro, uma necessária revisão da arquitetura, né, do layout, do mobiliário das varas da infância e juventude. E aí eu vou trazer o parâmetro da Lei 13.431, que é a Lei da Oitiva Especializada. Então, primeiro ponto, né, não se pode pensar numa justiça da infância e juventude cujo local em que ela é elaborada, né, o palco da jurisdição não seja preparado para receber crianças ou adolescentes. Não pode a sala de audiências da vara da infância não pode ser a mesma estruturalmente do júri ou da vara criminal ou da vara da fazenda pública, menos ainda, né? Que as crianças devem ser preparadas adequadamente para participar dos processos, inclusive orientadas sobre seus direitos e as consequências dele, né? A orientação geral, ou número 12 da ONU, do comissariado, né, dos direitos da criança e adolescente da ONU, da comissão, perdão, traz esse parâmetro, né? Garantir de escuta especializada, mas na minha opinião, sempre especializada. Não só nos casos previstos na Lei 13.431, que trata da escuta especializada de criança vítima ou testemunha de violência, tá? Mas em todos os casos. Toda criança deve ser bem amparada e de forma diferenciada para participar de um processo judicial, né? Revisão da escrita das peças processuais e priorização da oralidade. Na Argentina tem a rede de linguagem simples, por exemplo, né? E sim, garantir a oralidade, que é a fala por excelência de crianças mais novas.
Duração razoável do processo, mas, como eu falo para os adotantes, não na perspectiva dos adultos, mas na perspectiva da criança, falando aí em tempos, em momentos do processo, né? E que não significa dizer sumarização, porque isso é paradigma menorista, e possibilidade de garantir alguma autonomia para o acesso ao processo. Aqui eu só mencionei o protocolo facultativo à Convenção sobre os Direitos da Criança, elaborado pela comissão, que diz que uma criança ou adolescente, para a Convenção sobre os Direitos não há diferenciação entre criança e adolescente, todo ser humano com menos de 18 anos é chamado lá de criança, que esse sujeito pode, sem intervenção de adulto, levar seus reclamos para a Comissão dos Direitos da Criança das Nações Unidas, né? Então, peticionamento direto. Não sei se aqui seria necessário, mas só para a gente ponderar, tá? Então, eu pensei nesses 6 pontos aqui e eu vou elaborando alguns junto com vocês agora. Então, primeiro, eu já falei sobre o artigo 12 da Convenção em relação à participação no processo, né? Então, o artigo 12 da Convenção sobre os Direitos da Criança, que foi absorvida pelo ordenamento jurídico brasileiro, pelo decreto 99.710 de 90, ou seja, está aí já há bastante tempo com a gente também, previu que os Estados partes devem assegurar à criança, que é capaz de formular seus próprios pontos de vista, o direito de expressar suas opiniões livremente sobre todos os assuntos relacionados a ela. E tais opiniões devem ser consideradas em função da idade e da maturidade da criança. No Estatuto, artigo 6º, condição peculiar de pessoa em desenvolvimento. E o item 2, que é o mais importante. Para tanto, a criança deve ter a oportunidade de ser ouvida. Olha só, gente. Está no decreto e está na convenção, porque são o mesmo documento. Oportunidade de ser ouvida em todos os processos judiciais ou administrativos que a afetem, seja diretamente, seja por intermédio de um representante ou de um órgão apropriado, em conformidade com as regras processuais da legislação nacional. Já disse a vocês, o nosso Código de Processo Civil não se presta a garantir essa efetiva participação da criança. O artigo 100, parágrafo único do Estatuto, traz, desde 2009, com as alterações que o Estatuto sofreu pela lei de adoção, traz 12 princípios regentes para a aplicação das medidas de proteção. Vou ficar com os últimos 2. Princípio de obrigatoriedade da informação, que a criança ou adolescente deve ser informada sobre seus direitos e os motivos que determinaram a intervenção e da forma como essa se processa. Isso é protagonismo, gente, está previsto no Estatuto. E oitiva obrigatória de participação. Esse dispositivo, para mim, é poesia. Ele diz, a criança ou adolescente, em separado ou na companhia dos pais, responsável de pessoa por si indicada, bem como de seus pais o responsável, agora em vermelho aqui, tem direito a ser ouvidos e participar nos atos e na definição da medida de promoção de direitos e de proteção. Gente, alguém deve estar se perguntando aí, não, isso não pode ser uma lei brasileira, porque isso não acontece nos processos judiciais em que eu atuo. Eu estou lá no escritório modelo, não é assim que acontece. Eu sou estagiário no escritório de advocacia para ouvir uma criança é um parto. Porque o nosso sistema de justiça diz respeito à própria lei. Porque a previsão está aqui. A previsão está aqui, é clara. Essa previsão aqui tem 11 anos quase. Tá? E eu acho muito bacana essa fala que eu coloquei na minha dissertação de mestrado, que é a citação da Doxey, que fala: podem os nossos jovens, absolutamente ou relativamente incapazes, acionarem contra seus pais, tutores ou curadores, inclusive? Não. Não. Teoricamente, não. A lei parece que diz que sim, mas teoricamente não. A gente tem o artigo 142, parágrafo único do Estatuto, que ele traz uma luz para essa ideia de intervenção, inclusive contra seus representantes legais, que prevê a nomeação de curador especial. Curador ad litem não é a figura ideal. A criança precisaria, ou o adolescente, tem que ter um advogado próprio. Talvez o defensor público, mas eu repito, eu entendo que a figura do advogado é mais importante, é mais interessante aí na configuração desse direito, porque a criança escapa de uma corporação. Tá? O artigo 206 do Estatuto prevê, e vejam bem, não há palavras inúteis na lei, e olha só, a criança ou adolescente, vírgula, seus pais ou responsável, vírgula, ou qualquer pessoa que tenha legítimo interesse na solução da lide, poderão intervir nos procedimentos que trata essa lei através de advogado. Tá?
Então, não diz que os pais podem ter advogado, assim dizia o Código de Menores, o advogado era dos pais. Né? Não diz que os adultos devem ter advogado, diz a criança. Se a gente corta parte desse dispositivo, considerando as regras de gramática que a gente poderia, diz a criança e o adolescente poderá intervir nos procedimentos que trata esta lei através de advogado. Está escrito na lei. Eu propus, vou contar um spoiler aqui dos próximos acontecimentos na OAB, eu propus a primeira proposição da tabela de honorários, que prevê atos advocatícios para a jurisdição da infância, já está lá na Comissão de Prerrogativas, e propus, dentre os atos, a defesa direta de interesse de criança em processo, como o ato mais bem remunerado, na minha opinião, inclusive, deve ser. Entendi que é a remuneração do ato mais um acréscimo. Tá? Porque o ato mais importante do advogado na jurisdição da infância é defender diretamente o interesse de uma criança. Né? E aí, bom, a gente tem essa previsão na lei, não é garantida aqui no Brasil, e a gente vai tomar emprestado algumas proposições dos vizinhos. Tá? Eu estou apaixonado pela lei de proteção argentina, tá? Que é a Lei 26061 de 2005. Eu vou trazer só o artigo 27, que fala em garantias mínimas do procedimento. A gente entende aqui o espanhol, basicamente, né? Eu não vou ler em espanhol, para não passar vergonha aqui, mas prevê garantias nos procedimentos judiciais e administrativos, e uma delas, a do item D, que eu acho importantíssimo, por isso coloquei em azul, participar ativamente de todo o processo, participar ativamente. Né? Existe um neologismo lá que é participação protagônica, que é ter protagonismo. Né? Mas o item C sempre eu considero muito importante, ser assistido por um letrado, que é um advogado, preferencialmente especializado em criança e adolescência, desde o início do procedimento judicial ou administrativo. Em caso de parecer recursos econômicos, o Estado deverá Alguém entrou sem querer. Um letrado acontece, coisas do Zoom. Outro dia eu estava numa reunião do Conselho Federal da OAB e eu atendi, eu coloquei no silencioso, tirei sem querer e fui atender meu pai e estava falando um terreno que meu pai estava vendendo. Falei preço, falei tudo, para o Brasil inteiro. Mas fechou a compra. E não foi com nenhum não foi com ninguém da audiência. Bom, vejam que na legislação argentina prevê expressamente que a criança deve ter advogado e eles batem que esse dispositivo ele segue a recomendação do artigo 12 da Convenção sobre os Direitos da Criança, que devem participar ativamente no processo, que tem direito de recorrer aos tribunais superiores se se sentirem violados em seus direitos na prestação jurisdicional. Né? Então, isso é um grande avanço. Né? Eles estão muito à frente da gente nesse ponto. A questão infracional, eles estão um pouco mais atrasados. Mas na questão da garantia de participação processual, muito à frente. Tá? Então, eu entendo que a participação processual passa pela garantia do protagonismo e acredito que uma das chaves para se abrir essa garantia do protagonismo na prática é a garantia de advogado para a criança no processo, ao menos quando houver divergência entre os seus interesses e os interesses de seus representantes legais. Né? Afinal, se a gente fizer diferente, vai acontecer como aconteceu com aquele menino do Rio Grande do Sul, que foi morto pela madrasta e pelo pai. E não sei se vocês sabem, eu tive acesso a algumas informações desse processo, e só vou tratar aquilo que é genérico, mas ele participou, ele esteve em 3 audiências no processo judicial. Ele foi ouvido 3 vezes pela autoridade judiciária. Nas 3 vezes ele estava acompanhado não do pai, porque o pai era totalmente ausente, mas do advogado do pai. Ele não tinha advogado próprio, ele não tinha representação própria, ele não tinha pessoa sentada ao lado dele para acompanhar o processo. Né? Segunda proposição que eu faço para a revisão desse modelo de justiça da criança e do adolescente. Transformação arquitetônica. Eu quero dizer que eu não sou entendido de arquitetura, tá? Mas eu entendo que esses modelos que foram trazidos para as salas de depoimento especial podem nos servir de referência uma revisão do layout das varas da infância e juventude.
O ambiente do fórum, ele é intimidador até para nós adultos, principalmente quem não atua. Eu vou todo dia para o fórum. Eu faço audiência quase todo dia. Para mim já normalizou. Mas quando eu troco o juiz, já me dá um frio na barriga, porque não é um ambiente acolhedor, por natureza, né? Mas tudo bem para o adulto. É um ambiente tenso e é assim que ele é, né? Trata de questões tensas. Mas a lei da oitiva especializada diz que a escuta especializada e depoimento especial serão realizados em local apropriado e acolhedor e com infraestrutura e espaço físico que garantam a privacidade da criança e do adolescente. Opa! E parece que aí tem um parâmetro dentro da legislação que ele é aplicado por um segmento muito limitado da infanto-adolescência, mas já me diz, olha, existe um modelo de arquitetura, de sala, que já está na legislação formalizado, que pode ser interessante para as varas da infância e juventude. Veja a diferença. Ó, essas salas que eu apresento aqui para vocês são salas de depoimento especial. Parece fórum? Não parece. Mas também, assim, está parecendo um parquinho enganando as crianças? Também não. Então, é uma sala que ela lembra que ali é um ambiente formal, é uma sala que lembra que é um ambiente relativamente protocolar, mas é uma sala que diz, essa sala é sua criança. Ela tem cores para a criança, ela tem um espaço para a criança. Imagina a espera por uma audiência, a criança fica ali. Em Buenos Aires, a sala... os depoimentos especiais têm sido feitos com um cachorro que é treinado para receber a criança. Se a criança quiser, ela leva para a sala de depoimento especial. E se a criança quiser, para depois baixar a ansiedade, ela pode ficar mais um tempo com o cachorro. Outro local em que são ouvidas crianças vítimas de violência, tem um parque do lado para que a criança fique em um parque em posição protegida, para que a criança fique brincando enquanto aguarda a audiência, para que a experiência não seja traumática, né? A Catarina Ribeiro, psicóloga portuguesa da Universidade Católica do Porto, ela tem um livro chamado A Criança na Justiça e ela trata disso. A gente precisa entender quem é esse nosso destinatário, né? Então ela pega as declarações das crianças que dizem, olha, quem é o juiz? A criança diz, aquele sujeito com a peruca branca, roupa preta. Quem é o advogado? A mesma coisa. Ela não consegue diferenciar, né? Então, esse distanciamento é muito perigoso, porque quanto maior o distanciamento, mais difícil de você conseguir identificar quem é quem no processo, né? E a figura do advogado é uma figura de orientação, de acompanhamento, de auxílio, de leitura da sentença. Mas agora, voltando para a questão arquitetônica, a gente precisa rever. Pense numa sala de audiência, agora, nesse modelo mais informatizado, aquela televisão enorme em cima da mesa, que parece uma caravela, né? As mesas altas, as cadeiras, a criança fica com a perna pendurada. Será que é um ambiente que ela se sente à vontade para falar e para pleitear? Será que é um ambiente que é convidativo para ela? Não precisa ser um ambiente maravilhoso, ela precisa entender do rigor que está sendo praticado ali. Mas será que a gente não precisa melhorar esse ambiente também, né? Então, esse é um ponto que eu acho também fundamental, que é a revisão da arquitetura. Enio, você está fazendo o tribunal, agora vai gastar uma fortuna para melhorar a vara da infância. Pelo amor de Deus, precisa de muito para essa sala ficar melhor adaptada para a criança. Olhem as fotos, né? Seguindo, eu trouxe alguns elementos também de outro país que eu acho interessante, que é dos Estados Unidos. Os Estados Unidos eles têm um braço da ordem de advogados deles que é só para advogados que trabalham em defesa de direito da criança e do adolescente. Em português é NACC, né? Vocês podem colocar isso na internet. E lá eles têm vários guias. Esse é um deles, um resumo de um deles, né? Do guia prático para quem advoga em favor de criança e adolescente. E aí indica mais ou menos as responsabilidades do advogado. Então, uma das responsabilidades, explicação dos procedimentos ao cliente, e a criança é um cliente dele, tá? Assim como é parte no processo. O advogado ele tem todas as obrigações que tem com o cliente adulto, ele tem com um cliente criança lá, tá? Apresentação de provas, garantia da presença do cliente nos atos judiciais, leitura da sentença para criança ou adolescente observando o direito de recorrer, busca de atendimentos adequados junto à rede de proteção, evitar litígios desnecessários, que é a característica do direito da criança é desjudicialização,
respeito às preferências do cliente. Tá? Tudo isso, todas essas obrigações do advogado que atua lá no sistema de justiça americano em defesa direta de direitos de crianças e adolescentes. Também, o comentário geral número 12, só para observar, não sei se sabem, né? O Comitê dos Direitos da Criança e Adolescente da ONU, ele interpreta a convenção e tem 24 comentários, são orientações ou comentários, depende da tradução, que não tem em português, né? E o comentário número 12, ele trata do artigo 12. E esse comentário número 12 diz, resumidamente, isso aqui é uma tradução minha, lembrando que não tem em português, que um processo judicial ele tem que passar por várias fases. Uma fase preparatória, né, em que deve-se assegurar o conhecimento da criança de seus direitos, o impacto das opiniões dela no provimento judicial. Ele lá no processo, contar que o avô mexeu com ela, vai implicar na condenação criminal do avô, a criança precisa saber, ela não pode ser enganada, né? Só que isso tem que ser contado de forma sensível, né? Para que a criança também não se atemorize e se cale, né? Então, por isso que o sistema tem que ser todo preparado. A gente não pode mentir para a criança, enganar a criança e fazer com que ela não saiba que ela é a testemunha principal do processo. Ela precisa saber de tudo isso, precisa ser reconhecida, precisa saber que está protegida, e precisa saber que isso é importante, e precisa saber que isso é uma faculdade dela, né? Senão, ele não é sujeito. Ele é só um objeto para a produção de prova. Audiência, também previsto uma etapa necessária, né? Então, o comentário geral chama atenção para o fato de que o ambiente constituído deve ser facilitador e encorajador, voltando para a questão da arquitetura, né? Avaliação da capacidade da criança. Então, aí a gente tem que analisar a condição peculiar de sujeito em desenvolvimento. Ouvir uma criança de 5 anos é diferente de ouvir uma de 6, uma de 7, de uma de 8, de um menino de 12 já adolescente, né? Existe uma diferença. Então, isso quer dizer que a gente não deve ouvir a criança? Não. Isso quer dizer que a gente deve ser cada vez mais preparado para ouvir bem a criança, desde o advogado até chegar no juiz. Informações sobre o peso dado às opiniões da criança. Isso é muito importante. A criança precisa saber que peso vai ser dado às suas manifestações. Por 2 pontos. 1, para ela saber que a vida dela não é em vão. E 2, para ela saber que a vida dela pode trazer resultados graves na vida de outras pessoas, mas que isso é um direito que ela tem. Né? Então, ela precisa estar sempre cientificada. Isso é participação. E deve ser garantido, e o nosso país não garante, a nossa legislação não garante, de novo, o que a legislação argentina garante, reclamações e vias recursais. Né? A criança deveria ter o direito de pedir que decisões judiciais a respeito de garantias suas pudessem ser revisadas a seu pedido, e não só a pedido do adulto. Né? Veja bem, e olha, eu sou um dos advogados que mais ajuiza a adoção no Brasil. Talvez hoje, minha narrativa, devo estar entre os 10 mais, já que eu atuo há 16 anos com isso. Uma criança ela é adotada, o processo começa, termina, talvez ela seja ouvida, mas ela jamais vai poder pedir para revisar uma decisão de que ela foi um mero objeto. Né? Mas a decisão é boa para a criança. Eu não estou dizendo que a adoção é ruim, mas será que não deveria haver um momento para ela poder rever essa decisão como adulto? Afinal, não foi ela que pediu. Né? Não sei. Só para jogar isso aqui no ar para vocês. A resolução 69 do CONANDA, que trata também do sistema de garantias para criança e adolescente de 2014, também bate bastante na questão da ouvida, né? Que a criança e o adolescente deve ser prévia e adequadamente informado de seus direitos por uma equipe interprofissional. Diz que a justiça deve proporcionar à criança e ao adolescente a oportunidade de expressar livremente suas opiniões, considerando o grau de maturidade, interesse em falar. E que será garantido o direito à criança e adolescente efetiva participação e expressão, esse aqui eu já até tinha colocado, os procedimentos que impliquem na construção de planos individuais de atendimento e nas ações para superar situações de risco e vulnerabilidade. É óbvio, gente, a nossa justiça ainda não compreendeu, e quando eu digo nossa justiça, eu digo todos nós, inclusive advogados, que nenhum provimento judicial, nenhum provimento administrativo que diga respeito a direito de criança vai ser efetivo
se não for considerada a perspectiva do seu destinatário. Eu não posso pensar de uma maneira adultocêntrica, né? Eu, Enio, que tive a minha infância na década de 80, conforme uma outra realidade, conforme um outro modo de criação, não havia nem estatuto naquela época, vou me arrogar da condição de conhecedor do interesse de uma criança que nasceu há 5, 6 anos, com toda essa informação que se tem, com todas as alterações em relação ao modo como as crianças são criadas. Não significa dizer que eu devo me omitir e lhe negar direitos, mas significa dizer que eu preciso pensar na perspectiva do meu destinatário. Isso garante muito mais efetividade à prestação jurisdicional, né? E aqui a gente entra num ponto: duração ou tempos do processo razoáveis, porém na perspectiva da criança e do adolescente, né? Eu não posso pensar, olha, o processo de adoção, ele precisa durar, ser rápido, porque os adotantes não aguentam esperar. Bom, é claro que um adotante, bom, para quem não é afeta a terminologia, adotante é quem ajuiza a ação de adoção de uma criança ou adolescente. Eu não posso negar a legitimidade do interesse de quem está adotando. Não posso negar que pode haver uma angústia na espera. Tudo bem, mas o tempo do processo deve ser pensado conforme o interesse da criança e do adolescente. A lei, de uns tempos para cá, a legislação alterou um pouco o estatuto, estabelecendo alguns prazos, como, por exemplo, a destituição do poder familiar tem um prazo de 120 dias, né? Afinal, um procedimento que dura 4, 5 anos para um adulto já toma uma boa parte da sua vida e isso já lhe provoca uma série de perdas. Imagina um procedimento de 4, 5 anos para uma criança que tem 10, um procedimento que tomou metade da sua vida, né? Então, é claro que a gente tem que pensar no tempo do processo, não pode cair no risco, no canto da sereia da sumarização do procedimento, que é resolver o procedimento num dia, num ato, mas é claro que você tem que pensar que a criança, se prevê que o procedimento de destituição dure no máximo 120 dias, porque se entende que é o tempo suficiente ou para a família natural demonstrar que se reorganizou e pode ficar com essa criança, ou que essa criança vá logo para uma adoção. Afinal, se esse processo durar 2, 3 anos, sem resolução, é possível que a criança, então, fique esses 2, 3 anos institucionalizada, com grandes limitações em seu direito à convivência familiar, né, num abrigo. Então, a ideia é o tempo do processo para a criança tem que ser mais curto que o tempo do processo para o adulto. Se o tempo longo do processo para o adulto já é um problema, o tempo excessivo do processo para a criança é uma violação e uma perda irreparável. Então, colocação em família substituta, também previsão de 120 dias. Hoje, a habilitação para pretendentes à adoção, 120 dias. Né? Apuração de ato infracional, 45 dias. Pensando nos tempos razoáveis do processo, mais reduzidos que em relação aos adultos, para crianças e adolescentes. Sobre a duração do tempo do processo, ou tempos do processo, há também, novamente, e acho que é um parâmetro muito interessante, a Lei da Oitiva Especializada, a Lei 13.431 de 2017, que está em vigor aí, valendo, que dá aquele padrão de arquitetura para as varas de infância e juventude, e traz também o seguinte, como garantia de criança em processo judicial, olha que bacana, mas só prevê para essas hipóteses da oitiva especializada em caso de criança vítima ou testemunha de violência, mas, na minha opinião, deveria ser aplicado para qualquer criança. Ser ouvido em horário que lhe for adequado e conveniente sempre que possível. Gente, que sensibilidade a do legislador nesse caso, né? É dizer, ora, uma criança que estuda no período da tarde e que está no período de prova, para ela é muito prejudicial ter que passar uma tarde no fórum, perdendo 2 ou 3 provas para depois ter que fazer prova de recuperação, por exemplo, né? Então, ela tem que ser ouvida no horário que lhe for adequado. Talvez ela tenha que ser ouvida de manhã, porque ela odeia faltar aula. Talvez
ela não tem, ela tem que ser ouvida na tarde, mas num determinado período, porque naquela tarde ela faz a escolinha de futebol, que é o momento de alegria e garantia de direito ao lazer e brincar, que tem previsão expressa em lei. Ou seja, essa garantiazinha aqui, ela me diz que a criança tem que ter o tempo dela no processo e o momento certo para ser ouvido, e que ela precisa ser ouvida sobre isso. Ela precisa dizer, olha, esse não é um momento para eu ser ouvido, não estou pronta, né? Não estou pronta, tenho aula, tenho prova, tenho outras coisas que são importantes, tenho outros direitos que eu gostaria de ver efetivados naquele mesmo momento que está ocorrendo o processo. Ela exige uma sensibilidade do ator do sistema de justiça, no sentido de que, bom, eu só posso saber que o horário é mais adequado e conveniente para a criança, na maior parte das vezes, se eu ouvi-la. Se eu não ouvi-la, eu vou agir como age qualquer adulto na vida de uma criança, como um rolo compressor, que não a escuta. Né? Então, olha a importância desse dispositivo e é essa a justiça da infância e juventude que eu penso para as crianças. E agora, entrando no último item, porque eu vejo que são 7 horas e 57 minutos, então eu devo ter mais uns 10 minutinhos aí para falar. Transformação na linguagem. Esse é um tema que me seduz muito, sabe? A linguagem dos processos é absolutamente inadequada. Eu me lembro, há uns 15 anos atrás, havia um movimento já pela simplificação do processo. Porque não faz tanto tempo assim, quando eu fazia faculdade e fazia estágio, ainda era muito comum o uso de expressões em latim nos processos, né? Uma língua morta. O uso de uma linguagem muito específica ou muito técnica, normalmente, é um instrumento que as corporações têm para exercício de poder. Né? Veja a medicina. Né? Eu vou pular um data show, mas alguém sabe me dizer... Dipirona eu sei, porque a gente usa sempre, né? Mas o que é monoidratada? Né? Então, para um leigo, porque a gente que trabalha com direito, a gente se adapta a essa linguagem e se torna muito natural. Né? Mas para um leigo, né? Citação, intimação, notificação, gente. Né? A minha esposa até hoje, e eu compreendo, não consegue diferenciar o que é promotor de procurador. Porque quando eu vou explicar para ela, eu digo promotor, primeiro grau de jurisdição, ela já não sabe o que é, mas quando ele é promovido na carreira, ele vira procurador. Mas o cara que defende o Estado também é procurador. O do município também. Né? Então tá. Então, procurador, promotor e tal. Mas o promotor lá da esfera federal é chamado de procurador, mesmo no primeiro grau. Acabou para ela. Né? Então, essa linguagem ela não é inclusiva. Essa linguagem ela é excludente. Né? Isso para o adulto. Né? O meu pai, outro dia, recebeu uma sentença, uma decisão interlocutória de um processo que ele é parte, e meu pai formado em administração, tem especialização, é aposentado, trabalhou 30 anos no Sebrae, 35, né, no Sebrae, foi professor universitário, ele não entendeu nada do que estava escrito naquela decisão, né? Não entendeu nada. Então, se para o adulto a linguagem complexa já é inacessível, imagina para a criança. Né? Mas a criança não precisa saber do processo. Então você é minorista. Se você acha que a criança não precisa saber o que está acontecendo no próprio processo, você é minorista. Você acha que a criança é objeto de intervenção do mundo adulto, que ela não tem parte no processo, que ela não tem voz, que ela não é sujeito de direitos. Agora, se eu entendo que a criança é um sujeito de direitos, assim como o adolescente, eu preciso pensar de novo, como lá os argentinos. Eles têm os argentinos, os chilenos também têm uma coisa chamada rede de linguagem simples, tá? Na tradução aqui para o português. E foi aprovado agora, na província de Buenos Aires, a deputada é Laura Pri, que é lá da Argentina, em que a lei basicamente diz o seguinte, na exposição de motivos: linguagem clara é entendida como aquela baseada em expressões simples, com parágrafos curtos e sem detalhes técnicos desnecessários que podem ser usados na legislação, nas decisões judiciais e nas comunicações públicas dirigidas ao cidadão. Né? É isso.
Então, aí eu tenho que pensar na perspectiva da criança. Por isso que eu bato na tecla de que a linguagem oralizada deve ser priorizada. Então, o ideal é que a sentença judicial que diga respeito a uma destituição, né? O juiz tem que sentar na frente da criança com coragem e honestidade quando decidir pela destituição, depois de ouvi-la na instrução, e explicar para ela, olha, fulano de tal, seus pais foram destituídos do poder familiar, significa que eles não vão mais poder ser seus pais, que eu, juiz, caso fosse juiz, eu estou interpretando aqui, que eu, juiz, decidi que você precisa ir para uma nova família, que você vai ser auxiliado nisso, você vai ser preparado para essa nova família, as pessoas estão esperando para recebê-la, diminuir a ansiedade da criança, você vai ser assim preparada, você entende, você concorda com essa decisão depois de explicar, né? Você quer recorrer dessa decisão, você tem direito. É assim que se deve fazer justiça da infância e juventude. Qualquer outra coisa, menorismo, né? E dessa decisão, ela também pode ser explicada pelo advogado. E esse é um compromisso diferenciado. Então, as pessoas dizem, Enio, essa história de colocar lá na tabela da OAB que a remuneração do advogado tem que ser que trabalha com criança, tem que ser equivalente às outras, isso é um direito de segunda categoria, imagina. Não! O advogado que trabalha com criança tem que ser muito bem preparado. Ele precisa de uma carga de conhecimento, de informações, de cursos e uma adaptação do seu próprio agir que torna um advogado diferenciado. Um advogado importantíssimo, porque ele também tem essa função, como tem lá para os americanos, de orientar sobre a decisão, de explicar sobre os efeitos da participação, de orientá-la sobre o direito de recorrer da decisão, de estar ali do lado dela, né? Isso corporação nenhuma faz, porque as corporações trabalham conforme uma ideia de melhor interesse, que é o interesse geral da criança, e não garante essa efetiva participação. Agora, imagina a diferença, a gente, principalmente de crianças mais velhas em adoção, que as adoções acabam não dando certo porque a criança não adere à adoção, né? E aí a criança ainda é culpabilizada por isso. Mas ninguém lá volta atrás e pensa, poxa, ela não participou do processo da destituição, que ela não queria, ela não foi orientada sobre o processo, não foi lida a sentença para ela, ela não foi orientada sobre o direito de recorrer dessa sentença e nem lhe foi perguntado se realmente ela quer adotar. Porque a postura em geral de todos os atores do sistema de justiça, o advogado, o promotor, o juiz, o assistente social, o psicólogo, não tem sido, via de regra, de ouvir a criança, mas o tempo inteiro de tentar convencê-la de alguma coisa, né? Tentar convencê-la que a adoção foi boa, que a decisão foi boa, tentar convencê-la que a adoção vai ser boa, tentar convencê-la que o abrigo é bom. Mas ninguém para ouvir efetivamente e colher sua opinião. E o nosso sistema de justiça não indica ninguém para representar seu interesse manifesto. Ou melhor, indica, né? No artigo 206 diz que é o advogado que tem que fazer isso, não é? Bom, já seguindo para o finalzinho mesmo, tem esse exemplo aqui de um ato processual da doutora Maria Rey Galindo. Ela é juíza na Argentina e olha que bacana, está em espanhol, mas eu vou fazer uma semi-tradução aqui para a gente entender. Olha como é que se dirige. Esse aqui é uma comunicação para uma criança sobre a possibilidade de ela ter um próprio advogado no processo, tá? Então, olha como ela coloca. Olá, Santino, é o nome da criança. Espero que estejas bem. Olha isso, como ela se dirige à criança numa intimação. Sou Mariana, juíza de família de Monteiros, que é a comarca. Bom, quero te contar que a Ordem dos Advogados nos disse que há advogados e advogadas dispostas a assessorar legalmente você nesse caso. Elas são Helena e Esther. Você pode chamá-las por telefone ou enviar um áudio no WhatsApp para que possam se reunir e que possas conhecê-la. E assim pode decidir e se informar. Olha isso. Igualmente, também pode ir acompanhado de um maior, né, e consultá-las, né? No Colégio de Advogados do Sul, na rua tal e tal. Olha isso, gente. Olha a sensibilidade da juíza na intimação, né? É para uma criança ali de 10 anos, se eu não me engano. A criança vai conseguir ler isso aqui? Vai. Ela vai conseguir ler isso daqui, porque ela fala espanhol lá, né? Assim como se fosse em português, uma criança que é alfabetizada e já tem uma certa habilidade na leitura,
consegue entender o que a juíza propôs aqui para ela? Vocês acham que lá ao final do processo, ainda que seja uma decisão que não lhe agrade completamente, ela não vai entender e eventualmente até se resignar a respeito da decisão e aderir melhor à medida de proteção aplicada? Claro que vai, né? E finalizando, né, a resolução 106 do CNJ de 2010, que dispõe sobre o critério de aferição de merecimento dos magistrados, prevê que na avaliação da qualidade das decisões, um ponto a ser considerado é a clareza. Então, nós também temos aí um parâmetro que a gente pode começar a utilizar para pensar, bom, nossa normativa, ainda que por resolução do CNJ, nossa normativa indica, de alguma forma, que a linguagem tem que ser clara, sim. E em direito da criança e do adolescente, e eu sempre digo, a vara da infância não é uma vara para o adulto, a vara da infância e da juventude, que deveria se chamar vara da criança e do adolescente, diz respeito à criança e adolescente, diz respeito a direito de criança e adolescente, diz respeito à proteção de direito de criança e de adolescente, e não de adulto. E deve, sim, em todos esses aspectos que eu mencionei aqui, ser adaptada, tanto na legislação quanto nas práticas judiciais. E acredito, sim, não é porque eu estou falando aqui para a OAB, já falei isso lá no Tribunal de Justiça, já falei isso para o Ministério Público. Eu acho que é muito importante que a advocacia esteja envolvida nesse movimento de transformação da justiça da criança e do adolescente, seja preparando seus advogados, e aí é muito importante o envolvimento da ESA nisso. Nós precisamos de cursos efetivamente para preparar os advogados para atuar na jurisdição da infância e juventude, e sim propondo, como a Comissão da Criança e do Adolescente está propondo agora para o Tribunal de Justiça de Santa Catarina, câmaras especializadas no Tribunal de Justiça para atender as demandas que dizem respeito ao direito da criança e do adolescente, porque a especialização das varas demonstrou que elas conduzem a uma melhor, não perfeita, mas uma melhor prestação jurisdicional, e a especialização das câmaras também. Por quê? Porque os profissionais que atuam ali atuam de forma permanente e é permitido, assim, que possam melhor se especializar, melhor se preparar, melhor recorrer à academia para entender um pouco mais sobre o direito da criança e do adolescente e oferecer, assim, uma melhor prestação jurisdicional. Pessoal, eu acho que eu consegui fechar no tempo estabelecido. Agradeço novamente a oportunidade, fico aí aberto para eventuais questionamentos. Insisto que o material eu posso disponibilizar para quem assim desejar. Se alguém quiser conversar comigo sobre isso de forma mais detalhada, enfim, aqui eu fiz só um panorama, também pode me procurar nas redes sociais que eu estou à disposição. Muito obrigado. Nós é que agradecemos, doutor Enio, pela participação, pela seu pronto atendimento, né, ao nosso pedido aqui, juntamente com a doutora Bárbara, seu carinho na preparação aqui do material, muito rico. Gostaríamos muito, sim, que o doutor pudesse disponibilizar esse material. Não sei se aqui mesmo, no Zoom, a gente consegue enviar. Nós temos, bom, teria que ver, mas se não, de repente nos mande por e-mail, né? E a gente possa também, a professora doutora Bárbara também pode encaminhar para os seus alunos, né? Foi esclarecedora, né? Foi muito esclarecedora. Eu até pediria que o doutor encerrasse ali a apresentação, para poder que todos aparecessem agora aqui na tela. Isso, perfeito. Jóia. E as minhas colocações, né? Acho que a gente aprendeu muito desde ontem, né? A gente está aprendendo muito. Eu não atuo diretamente na área da criança e do adolescente, mas estou aprendendo bastante, né? Eu acho que todas as suas colocações ali, como o protagonismo, né, da criança e do adolescente, com informação, participação, uma maior sensibilidade das pessoas que atuam no Poder Judiciário, os advogados também, a própria revisão da arquitetura, a forma como se recebe uma criança no fórum, né? E aí eu me lembro também da mudança que teve com a questão da mediação, né? Na qual foi adaptado uma sala especial, e hoje em dia em alguns fóruns também a gente já observa que na vara da família
o layout da sala, né, já é um layout diferente, né? Então, acho que, de fato, isso ajuda muito, né? E eu não poderia também deixar de perguntar, né, e de falar um pouquinho a respeito da pandemia e do que trouxe de modificação, porque a gente sabe que, no meu sentir, os processos, de uma certa forma, se tornaram mais ágeis, mais rápidos de julgamento. Hoje, inclusive, eu tive mais uma sentença, então, assim, decisões interlocutórias que às vezes demoravam mais, agora está vindo com mais rapidez, de uma certa forma. E eu gostaria de saber, doutor Enio, o que a pandemia trouxe de mudança, né, nos processos, tanto com relação aos ritos, quanto com relação à duração dos processos, né, com relação especificamente aos pedidos de adoção. Então, vou falar da nossa experiência aqui na capital, que é onde eu atuo, né? A gente não teve desaceleração dos procedimentos, tá? A gente tem uma juíza que é muito comprometida aqui, que é a doutora Brigitte, né? Então, isso ajuda muito. Nós não paramos, a Vara da Infância não parou. Claro, quando eu digo não parou, considerando todas as dificuldades, né? Imagina que do dia para a noite, todos os atores do sistema de justiça foram surpreendidos com a necessidade de parar. E as primeiras semanas foram muito difíceis porque nós não estávamos adaptados. Eu nunca tinha feito uma reunião no Zoom antes da pandemia. Não sei se alguém aqui já tinha feito, eu nunca tinha feito. E nunca menos uma audiência. Eu tinha feito uma audiência, mas na sala de audiência, com a juíza, com alguém operando a mesa, né? E de repente tudo mudou. Mas o tempo dos processos de adoção, as indicações, enfim, tem corrido bem. Mas veja bem, por outro lado, os cursos de pretendentes à adoção foram retomados só agora, na modalidade EAD, um trabalho bem organizado do tribunal, inclusive, mas ficou bastante tempo parado, mas um trabalho bem bacana. Eu fui convidado para funcionar como mediador, não como palestrante, e a gente tem visto uma interação boa. Eu acho que a gente vai cair num sistema misto, né? Porque é claro que essa tecnologia trouxe alguns benefícios, mas o presencial, principalmente quando se trata de direito de criança, ele tem que ser privilegiado ainda e priorizado, né? Eu acho que uma criança ainda não se abre para uma tela, não indica suas angústias, enfim, ainda para uma tela de computador. Mas, assim, a pandemia, pelo menos na área da adoção, na questão do ato infracional também andou razoavelmente. Eu não sei como é que vai ser das medidas de meio aberto no ato infracional, porque parou tudo e não tem nenhuma previsão de suspensão de lapso prescricional, vai prescrever um monte de coisa. Mas na questão da adoção, graças a Deus andou bem. E uma coisa muito bacana de se pensar, ou curiosa pelo menos, é que houve um movimento muito grande de desacolhimento, né? Então, eu fico pensando, precisava da pandemia para ter um movimento forte de desacolhimento de crianças? Esse desacolhimento está sendo feito de forma irresponsável? Acho que não, pelo menos os que eu acompanhei, não, né? Mas parece que havia uma resistência maior ao desacolhimento, que parece que a pandemia demonstrou que, olha, calma lá, talvez investir nas famílias e tal seja importante, seja na família substituta por adoção, seja na família extensa. E que essa coisa que o Alexandre Takashima, que foi o juiz corregedor do tribunal, falou algumas vezes, essa ideia de que se pisa no acelerador para acolher e depois se pisa no freio enquanto a criança está acolhida, é muito verdadeiro. E a pandemia, a água chegou no nosso pescoço e disse, agora a gente precisa repensar a questão do acolhimento. E a gente está com um volume muito reduzido de crianças acolhidas, ao menos aqui na capital, mas me parece que é a informação do restante do estado. Perfeito. Eu vou passar agora a palavra para a doutora Bárbara Cidral. Ela vai fazer mediação aqui com a leitura dos questionamentos e também fazer suas colocações. Obrigada, doutora Bárbara. Obrigada também, doutora Michele. Mais uma vez, obrigada, doutor Enio, por ter aceitado o convite prontamente, né? Sempre muito solícito aí. Ele fala da nossa longa militância, fala que isso não é para entregar a idade,
e vem me falar de transparência, né, doutor Enio? Não são transparências, são slides, doutor Enio. Slides, ok? O doutor deu um spoiler do que vem propondo, né, na Comissão da Criança e Adolescente, na OAB, na nossa seccional, e eu gostaria de fazer uma proposição a mais, que talvez seja ainda um pouco mais simples do que as que o doutor já deve ter proposto. Sabendo da credibilidade que o doutor tem hoje, né, na nossa seccional, não acredito que isso vai ser tão difícil assim, se já não aconteceu. Consultando a tabela da OAB, eu pude perceber que ainda são empregadas as terminologias menor e pátrio-poder. E isso me incomoda de uma maneira extraordinária, né? Então, ainda que possa demorar um pouco para a inclusão, né, de valores específicos para a atuação na área da infância, que possam ser substituídos os termos menores e pátrio-poder da nossa tabela, né? Acho que a gente já superou, tá aí o Estatuto da Criança e Adolescente, que completou 30 anos, para a gente ter pátrio-poder na nossa tabela da AB. Eu acho, assim, um completo absurdo. Então, fica a minha proposição aí para o doutor levar para o nosso presidente. Dito isso, então, partindo para algumas abordagens que o doutor trouxe na palestra, falar de sujeito de direitos depois de 30 anos de Estatutos da Criança e Adolescente ainda é algo muito sutil, né? Porque a gente que trabalha nessa área e que milita pelo direito da criança e adolescente percebe que está muito distante ainda da criança ser sujeito de direitos efetivamente, né? A nossa lei, ela é muito bonita, ela é muito bem pensada, ela é muito bem estruturada, mas é completamente mal empregada, né? Eu lembro de quando eu trabalhava com um adolescente autor de ato infracional, aplicava liberdade assistida, e muitos adolescentes chegavam sem saber o que era medida socioeducativa, sem saber o que era uma medida socioeducativa, sem saber como tinham chegado até a equipe multidisciplinar, sem ter sequer conversado com o juiz. E aí a gente ia analisar o processo desse adolescente, o Ministério Público havia proposto a medida, o juiz ainda nem havia analisado, mas já encaminhavam ele para ir cumprindo, porque como o juiz ia determinar mesmo aquela medida socioeducativa, ele já ia cumprindo, que daí quando o juiz determinasse, ele já estava terminando, né? Então, ele sequer passou por um advogado, ele sequer foi orientado que ele tinha uma possibilidade de se defender, né? Cadê o contraditório? Cadê a ampla defesa? A gente fala que criança é prioridade absoluta, mas os direitos que são garantidos aos maiores não são garantidos às crianças e adolescentes em processos, né, de averiguação aí de ato infracional. Então, a prática vai mostrando a gente muito distante ainda de alcançar essa condição de sujeito de direitos, né? E aí, quando a gente fala de estruturação arquitetônica e de escuta qualificada, a gente vê que se já é difícil pintar a parede de uma cor colorida, ou de botar uma mesinha com 4 cadeirinhas em que a criança alcance o pé no chão, é tão difícil que sabe pensar em formar uma equipe que tenha competência para ouvir essa criança, né? Como o doutor falou, assistentes sociais, psicólogos, promotores, advogados que querem convencer essa criança, mas que não querem ouvir essa criança, não querem compreender. É muito mais fácil tentar convencer do que buscar compreender, né? E isso já vem da nossa criação, né? O adulto manda e a criança obedece e pronto, né? Vida que segue quando você completar 18 anos ou quando você tiver um filho, como dizia minha mãe, o dia que você tiver um filho, você manda no seu filho. Até lá eu mando em você, né? Então, é assim que a gente reproduz a justiça da infância e da juventude. Então, diante de tanta dificuldade, a pergunta que eu, Bárbara, quero fazer para ti, para o doutor, né? Qual é a boa prática que tu conheces, que tu pode, né, ressaltar hoje na justiça da infância e da juventude em Santa Catarina? Assim, em contraponto a todas essas dificuldades que a gente tem,
Né? O que a gente poderia dizer que, assim, ó, não, isso é muito bacana que acontece aqui? Então, bom, primeiro sobre a tabela, eu te mandei pelo WhatsApp agora a proposta. Eu fiquei umas 3 tardes, 4, escrevendo a justificativa e a tabela, e eu fiz um estudo com todas as tabelas, bom, com as não tabelas do Brasil, porque não tem nenhuma tabela específica para direito da criança e do adolescente bem desenhada, tem um ato ou outro ali, né? Então a gente construiu uma tabela autônoma e a gente bateu, e analisando os outros estados, a gente vê absurdos como a busca e apreensão de coisa ou menor. E a busca e apreensão de coisa é mais bem remunerada do que a busca e apreensão de criança, porque tem valor econômico a coisa. Tipo assim, a busca e apreensão de uma televisão tem mais remuneração do que, né? Inclusive a gente está trabalhando. Essa minha tabela eu emprestei para a Comissão de São Paulo, que vai virar a tabela oficial deles, e com alguns acréscimos. E um dos acréscimos foi, eu não tinha pensado, eu não coloquei busca e apreensão como ato de jurisdição da infância, mas os atos ocorrem, e aí ela trouxe uma terminologia, eu lembrei de outra do Estatuto, que é medida eventual para afastamento do convívio familiar, né? Mas não uma busca e apreensão como se fosse um objeto. E claro que em quase todas as tabelas do Brasil se encontrava a expressão menor, isso eu bati na justificativa sobre isso, infrator, adoção por escritura pública. Adoção por escritura pública não existe desde 88, né? Então, o que demonstra um descaso muito grande. E aí, batendo na questão que tratas do contraditório ampla defesa, o primeiro julgado muito importante do STF sobre ato infracional, que é do Sepúlveda da Pertence, é de um caso de um advogado de defesa dativa no Paraná, em 1993, que se dignou a concordar com tudo que a acusação dizia, sendo que o adolescente trazia uma tese de legítima defesa para o processo e, inclusive, manifestava que a internação era a melhor medida para o adolescente naquele processo, sem exercer uma defesa plena desse adolescente, né? E o ministro Sepúlveda da Pertence anulou o processo todo, né? O MP recorreu, disse, não, calma aí, cada um no seu quadrado. Eu sou promotor, você é defesa, você tem que exercer atos de defesa, né? E anulou o processo. Uma boa prática aqui de Santa Catarina, na minha opinião, que se tenta sufocar de todos os lados, é a justiça restaurativa. Tá? Eu tenho algumas dificuldades com alguns aspectos práticos da justiça restaurativa, mas quando eu falo aspectos práticos, são aspectos pontuais, como, por exemplo, alguns mediadores exigem que o adolescente confesse a prática do ato para seguir com a justiça restaurativa, sabe? Como um rito de purificação, quase. Não uso essa expressão, tá? Então, cometem-se alguns erros ainda, né? Mas que não são erros essenciais da justiça restaurativa, que, via de regra, funciona muito bem. Qual é o problema da justiça restaurativa, na minha opinião? O investimento é muito pouco, né? Tá? Mas aqui na comarca da capital, a doutora Brigitte, desde 2011, tem um projeto que é piloto desde 2011, que ainda não há uma profissionalização de quem atua ali. Tem um estagiário, voluntário e tal, e 2 ou 3 servidores, nem acho que 2 servidores. Então, esse é o problema, mas a prática em si da justiça restaurativa ela é muito favorável e é absolutamente de acordo com a ideia geral do direito da criança e do adolescente, que é de desjudicialização. Por mais que eu queira, ao adolescente que eu defendo na apuração de ato infracional, por exemplo, a garantia de contraditória e ampla defesa, eu gostaria de evitar chegar nessa fase do processo por meio de uma remissão ou de uma prática restaurativa, desde que também nessa remissão, nessa prática restaurativa, seja garantida a efetiva participação do adolescente e a escolha dele por esses mecanismos. Mas eu penso que é o grande exemplo de prática bem-sucedida a despeito do pouco investimento na vara da infância, que eu acompanho, é a justiça restaurativa. Perfeito, doutor.
A Vivi Machado também fez uma pergunta ali através do chat. Ela perguntou qual é a idade que a criança pode depor. Bom, isso depende, tá? Depoimento em si tem a diferença entre o Código de Processo Penal e o Código de Processo Civil, né? Mas eu acho que não é disso que tu está falando. Com que idade a criança pode falar no processo? O artigo 100, parágrafo único, inciso 12 do Estatuto, não estabelece um limite, que gera um desafio para os atores do sistema de justiça, porque a regra é ouvir. E aqui eu vou trazer um exemplo. Na Argentina, tem a previsão de ouvida, participação, a gente leu ali o artigo 27 da Lei de Proteção deles, e ainda assim, o tribunal, a Corte Suprema da Argentina, ela titubeia nesse aspecto e aí procura se associar a critérios do Código Comercial, que tem regramento de processo, que estabelece que só a partir dos 12 anos, obrigatoriamente é ouvida. Ou tem que analisar o discernimento, e aí o critério de discernimento joga lá para cima, o que não tem que ser ouvida. Então fica nessas três posições, que a que eu me filio, que eu acho que está de acordo com a lei, é que a idade não indica nada, que deve haver adaptação do sistema. Agora, para ele, um bebê, bom, aí já fica mais complicado. A gente precisa melhorar na nossa tecnologia de ouvida. Mas uma criança de 5, 6 anos, na minha opinião, já pode ser ouvida e deve ter a sua opinião devidamente considerada. Isso está lá no artigo 28, parágrafo 2º do Estatuto, por exemplo, em relação à colocação em família substituta, guarda, tutela ou adoção, né? Ela deve ser sempre que possível ouvida e ter a sua opinião considerada, né? E aí eu gosto de buscar lá na lei diretiva especializada que diz, não, mas calma lá, né? O regulamento internacional para o depoimento especial é no is no, não é não. Não é não. Não quer ouvir, não quer ser ouvida, não vai ser ouvida, não pode ser obrigada, né? Mas se ela quiser ser ouvida e puder ser ouvida, claro que vai ser avaliada a qualidade da manifestação dela, enfim, todos os aspectos que envolvem a fala dela. Mas ela pode ser ouvida a qualquer tempo. Agora, a partir dos 12 anos, né? Por exemplo, para adoção, não só deve ser ouvido, como deve consentir, que é o princípio da participação progressiva, né? De acordo com o ganho de competências para poder se expressar. Eu costumo dizer que a gente não pode dar o passo maior que a perna, né? Isso. Eu já estaria muito satisfeita se as crianças e os adolescentes pudessem já ser participados desse processo. Uhum. Eu que trabalhei na diretoria de proteção social especial, então trabalhei muito tempo com acolhimento institucional, cansei de ver crianças e adolescentes que não sabiam por que estavam acolhidas, que achavam que tinham feito alguma coisa de errado e que por isso estavam sendo castigadas, sendo tiradas de casa, sem entender. Opa. Travou o som da Bárbara? Já seria um avanço formidável. Ô, Bárbara, travou? Ah, sim. Assim, sequer participam, depois travou. Ah, perfeito. Eu falei que as crianças acolhidas, elas sequer sabem por que estão lá, né? Elas muitas vezes acham que fizeram alguma coisa errada e que por isso estão sendo castigadas e foram colocadas no abrigo, né? Uhum. Então, acho que se a gente conseguir avançar, dar um primeiro passo em participar elas do que está acontecendo e elas tomem consciência, né, do processo que vem ocorrendo, já é o avanço dos 30 anos aí que a gente perdeu para trás do Estatuto da Criança e do Adolescente. Um ganho enorme, um ganho enorme. Então, mais uma vez, obrigada, doutora Enio. Essas eram as perguntas que estavam no nosso chat. A doutora Michele vai proceder agora com o sorteio dos brindes. Doutora Michele, eu peço que, se possível, fazer isso muito rápido, porque eu tenho que ir com os meus alunos para a aula ainda, que hoje é dia de prova com eles. Então, vamos finalizar para que a gente consiga também cumprir a segunda etapa lá na faculdade, doutora. Joia. Obrigada, doutora Enio. Obrigada, doutora Bárbara. Obrigada novamente, doutor Enio. Nós vamos à parte final, então, aqui, agradecendo a todos que ficaram até o momento. Nós ficamos com 93 participantes até um determinado momento, agora nós estamos com 79.
E, de acordo com o que eu falei de orientação no início, o sorteio será feito entre 36 pessoas que se inscreveram, né? Então, aqueles que não mandaram e-mail para a OAB, então esses estariam liberados, doutora, para fazer a prova, tá? Então, eu vou passar aqui, eu pediria que o doutor Enio fizesse a escolha de um número, do número 1 até o 36, lembrando que hoje serão sorteados 2 kits da CASC e mais 3 lembranças, que daí posteriormente eu vou dizendo quais são. Então, os 2 primeiros números serão um brinde oferecido pela CASC, na qual eu já agradeço a doutora Cláudia Prudêncio por ter disponibilizado para o nosso evento. Doutora Michele e doutor Enio, eu vou pedir então licença para vocês, licença aos demais participantes, para eu poder ir logando lá com a minha turma e já ir orientando quem está online. Tá? Obrigada, doutora Bárbara. Obrigada. Boa noite. Eu digo quantos números? Primeiramente, 2 números para os brindes da CASC. Primeiro número 13. Número 13, Gabriela Adriana Boaventura. Vamos ver se a Gabriela está na sala no momento. Gabriela Azevedo, eu estou vendo aqui. Não é a Gabriela Adriana Boaventura. Se a Gabriela Adriana Boaventura estiver, pode abrir o áudio, por favor. Com licença, a Gabriela está em sala de aula com a professora Bárbara. Ela estava no evento, será? Sim, ela estava. Deixa eu só confirmar aqui. É porque, como feito ontem, né? É só nesse momento do sorteio. Nós onde tivemos também pessoas que entraram e saíram, então, no momento do sorteio, que deveriam estar presentes, né? Para poder receber o brinde. Sim, entendi. Enfim, doutor, pode sortear o próximo número. 20. 20. Caroline Hoffmann. Vamos ver se ela está aqui. Caroline Hoffmann está aqui. Caroline, se puder abrir o áudio o vídeo só para dar um alô. Oi. Oi. Então tá joia. Ganhou um brinde da CASC, tá? Lembrando que os brindes, eles poderão ser retirados na próxima semana e deverá ser ligado para o número da subseção aqui de Palhoça para agendamento de horário. Tá bom? Tá bom. Parabéns, Caroline. Obrigada. Próximo número, doutor. 25. 25. O meu. Muito obrigada. Buscarei o meu kit. Obrigada. Então, agora eu vou verificar aqui quais serão os próximos brindes. Então, nós temos um brinde que foi oferecido pela Patrícia dos Santos, é psicóloga infantil. O Instagram dela é @psi, né? E colorindo, tá? E ela oferece uma suculenta com vaso estilizado, tá? Então, o brinde, lembrando, pode ser retirado na próxima semana. Pode escolher um número, doutor. Eu vou prestigiar o primeiro inscrito, então, 01. Aldinei Verian da Silveira. Vamos verificar se ele está na sala. Aldinei Silveira. Pode abrir o microfone ou o vídeo. Opa, travou aqui. Não? Aldinei Silveira está, pelo menos está logado aqui. O meu travou. Tá. Aldinei Silveira. Bom, mas enfim, ele está aqui na sala. Com certeza ele não está podendo falar agora, mas foi presenteado então. Joia. Então, o próximo brinde será uma cesta de produtos naturais da nutricionista Andrea Lins. O Instagram dela é @bluemanutri, blue com 2 os, tá? E Feira Prática, é @feira_prática. Então, uma cesta de produtos naturais. Tá. Pode escolher um número. Número 11. Número 11. Hermínio Henrique Cusdra. É isso? Falei certo? Hermínio?
está presente, está com o vídeo aberto, parabéns. Adorei. Obrigado. Ganhou o brinde, então, a cesta de produtos naturais. E agora o próximo brinde é uma cesta da Cacau Show, tá? Oferecido pela empresa Laudi Alumínios. Olha, se eu soubesse, eu tinha me inscrito, né? Só fui falar. Número... Vou colocar a idade do meu pequeno, número 3. Número 3. Ah, essa eu já ganhei ontem. Já está até fazendo assim, ó, doutora Amanda. Então, assim, doutora Amanda, ontem, como a gente até abriu o evento, não falou, mas o que a gente se propõe? A gente se propõe que todos do evento ganhem o brinde, né? Então, a gente até ontem, a gente tinha mais brinde do que participantes. E hoje a gente superou. Então, eu tô com muita sorte. Pois é. Eu pediria, né, já que eu não disse no início, e aí falarei nos próximos dias, se a doutora quiser passar o brinde para outra pessoa, a gente faria o sorteio novamente. Mas fica à vontade. Ontem a doutora ganhou o brinde lindo da CAASC, né, doutora? Festejou bastante. Sim, ganhei aquele brinde maravilhoso, que é uma tábua de churrasco. Gente, maravilhoso. Maravilhoso o povo de casa comemorou. Então, eu sou gaúcha, né? Então... A Cláudia está distribuindo tábua de churrasco. Eu vou maravilhoso brinde, doutor. Participe dos próximos dias do evento, porque ainda dá tempo de ganhar. É uma querida, né? Então, número 12. Número 12, Fabiano Luiz Januário. Vamos ver se ele está presente. Fabiano Januário, eu vi aqui o nome. Oi. Oi, boa noite, Fabiano. Tudo bem? Boa noite, obrigado. Boa noite, é o ganhador, então, do kit aqui, do brinde, tá? Lembrando que é uma cesta da Cacau Show, tá? Então, deixa eu colocar aqui o número 12. Então, tá joia, gente. Eu agradeço novamente a participação de todos. Muito obrigada, doutor Enio, pela sua participação. Foi brilhante a sua colocação. Tudo que o senhor colocou aqui para a gente, acho que contribui com o que eu disse ontem, com a nova advocacia moderna, né? A justiça restaurativa, muito bem lembrado, o direito sistêmico, né? Inclusive, nós tivemos, no mês de setembro, um encontro que nós fizemos todos os meses, que se chama Café com Debate, da Comissão de Direito e Família, e nós trouxemos a professora Shirley, da da Universidade Federal de Uberlândia, Minas Gerais, falando exatamente sobre esse trabalho da justiça sistêmica, né, e restaurativa com crianças e adolescentes. Né? Então, é maravilhoso, entraria dentro dessa questão que a doutora Bárbara colocou, do que se destacaria, né, como um ponto positivo, e acredito que Santa Catarina também, não sei se já está atuando diretamente com criança e adolescente, a gente vê bastante o enfoque no direito de família, né? Principalmente no tocante a divórcios, enfim. Mas nos chama muita atenção, porque é um trabalho que é voltado principalmente até com infratores, né? Então, com adolescentes infratores. Mas, enfim, na quinta-feira, até acredito que esteja ainda aqui na sala, não, ela já saiu. A Vivi Machado, ela é terapeuta e trabalha com um projeto também de crianças com cães, né? Então, dentro daquilo que o doutor falou também na sua palestra, então, eu acredito que há um movimento, né? Um movimento de mudança, e com certeza a sociedade, as famílias vão ter muito a ganhar com isso, né? Então, que a gente possa continuar aí na luta, nessa nova dinâmica, e principalmente que nós, advogados, né, e aí aqui temos vários alunos, que a gente possa ter esse olhar e essa sensibilidade maior, olhando para a advocacia não como um campo de batalhas, né, e sim priorizando o melhor interesse do nosso cliente. E aqui a gente está falando de crianças e adolescentes. Então, que isso seja a pauta, que isso seja o foco principal, né? Então, passo a palavra para o doutor, se quiser finalizar, colocar mais algumas palavras. Só agradecer novamente. Foi uma oportunidade bem bacana de poder falar sobre um tema que me angustia,
né? Que me gera muitas ponderações, me angustia muito. E lembrar que para a advocacia em geral, mas para a advocacia da criança e do adolescente, para a criança e para o adolescente, sempre trabalhe na perspectiva do seu destinatário. Tá? Lembrando que ele não é adulto, lembrando que ele ainda não tem uma grande experiência de vida, mas que ele precisa de uma abordagem democrática, amigável, sensível. Então, a minha frase final é: nunca esqueça quem é o seu destinatário na jurisdição da infância. Tá bom? Obrigado, pessoal. Perfeito. Obrigada a todos que participaram. Lembrando que temos mais 3 dias de evento e contamos com a participação de todos nos próximos dias. Obrigada e boa noite a todos. Parabéns a todos, hein? Obrigado, Carlos.